Olá, pessoal! Temos orgulho em estrear o programa Caixa de Pandora no canal 6 da NET. O oferecemos como um presente para quem se dispõe a lançar mão da esperança que guarda no fundo do coração e com ela enfrentar e compreender, sem temor e com generosidade, as crises, as injustiças, as ameaças à vida e à liberdade. Caixa de Pandora é dedicada aos que acalentam um sonho que vem do futuro, trazendo tudo para todos. Nosso programa de estreia trata da tríplice epidemia de Zika, dengue e chikungunya e conta com a participação de Heloísa Helena, Jefferson Moura, professor Rodrigo Brindeiro, professora Adak Totoni e os entrevistados Dr. Gustavo Bretas e doutora Thaisa Guerreiro. O doutor Gustavo Bretas participou de um estudo importante da propagação do vírus chikungunya no Suriname. Ele nos conta sobre o que é necessário fazer para combater o mosquito Aedes aegypti. Por que nós ainda temos o Aedes aegypti no Brasil? Nós sabemos que o Aedes foi eliminado do território brasileiro e da maior parte da América Latina, num período em que nós tínhamos DDT, que era um inseticida extremamente eficaz, que infelizmente por sua toxicidade não pode mais ser utilizado, e também pela resistência do mosquito, o mosquito se tornou resistente ao DDT. Nessa época nós eliminamos o mosquito da maior parte da América Latina e ficou faltando algumas ilhas do Caribe e o território americano. Paradoxalmente, os Estados Unidos na época não teve interesse em eliminar o Aedes aegypti, e ele foi sendo reintroduzido. E hoje em dia, frente a essa situação caótica do crescimento urbano das cidades latino-americanas e particularmente das cidades brasileiras, onde nós temos uma parte da população que não tem acesso à água e a esgoto e deficiências na coleta de lixo, o Aedes tem um campo fértil para se reproduzir. Com a proliferação do uso do plástico, do isopor, as garrafas PET, as embalagens plásticas, caixas e latas de plástico, o Aedes chegou mesmo até aldeias indígenas, coisa que não acontecia no passado. O ovo é extremamente resistente, ele pode durar mais de um ano e ele vai com as embalagens e chega até as mais remotas aldeias indígenas. Queria começar agradecendo o convite feito pelo programa, pela produção, pelo vereador Jefferson. Fico muito feliz de estar aqui para ter a oportunidade de falar, explorar um pouco esses assuntos relacionados à Zika. Eu acho que esse momento de crise na saúde envolvendo a Zika é um momento também oportuno da gente utilizar a crise para poder trazer informação de uma maneira pura, de uma maneira tranquila para a população. Então, eu agradeço mais uma vez. Bom, em relação ao tema, Oswaldo Cruz, em 1906, conseguiu erradicar, graças à ação, primeiro uma decisão política acertada na época do presidente Rodrigues Alves, que deu carta branca ao Oswaldo Cruz para trabalhar nesse assunto. É claro que, se a gente compara com os dias de hoje, as condições de sanitarismo, as condições, a urbanização sem plano urbanístico para as cidades e os centros urbanos no Brasil são completamente diferentes. A gente tem megalópolis hoje, com grandes problemas que toda megalópole tem, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E, obviamente, o cenário é diferente daquele cenário que o Oswaldo Cruz enfrentou. Mas considerando também que a tecnologia avançou muito, né, professor? E hoje a gente tem novos instrumentos que o Oswaldo Cruz não contava, a gente pode concluir que não só ele foi um grande herói, com uma ação efetiva de um governo que lhe deu carta branca para trabalhar, mesmo ele sendo ridicularizado na mídia na época, isso poderia ser reproduzido hoje se a gente tiver ações efetivas do ponto de vista de política e estratégia de governo. Talvez a gente não consiga erradicar, mas certamente controlar a presença desses vetores artrópodes, esses mosquitos, nos centros urbanos, pelo menos. Sim. Bom, complementando o que você falou, eu não tenho a menor dúvida dessa falta de investimento em saneamento está gerando todos esses vários problemas de saúde pública, que no nosso país como um todo e na cidade do Rio de Janeiro também, praticamente a gente já está tendo que achar normal dengue todo ano, né? Todo ano isso se repete, já é normal,
né? Como é normal, estava comentando com o vereador Jefferson, a gente conviver com aquelas enchentes com calamidade pública, porque o poder público está ausente, não faz as medidas adequadas e todo ano a gente já virou normal. Agora, as coisas vão progredindo, a tragédia vai progredindo, né, em relação à saúde pública. E aí, a dengue todo ano já começou a ter o variativo, né, da zika, o chikungunya, e quando a gente vê a mídia divulgar esses casos de microcefalia, que aí mexe muito mais, né, com as pessoas, porque aí é a parte, não é só daquele indivíduo que vai pegar aquele passivo por toda a sua vida, mas é a sua família como um todo que é afetada. E aí a gente sempre lembra aquela verdade que não pode ser negada, que cada real investido em saneamento corresponde a uma economia de R$4 na saúde pública. Essa montanha de dinheiro que agora vai ter que se gastar, né, dentro do dispositivo de saúde pública para tentar resolver, né, as consequências dessas doenças e, obviamente, todo o impacto socioambiental decorrente das mesmas. E quando a gente vê o descaso com saneamento, quer dizer, é algo, eu acho que o momento é agora, que a população tem que passar a cobrar realmente que essas medidas, que nós não podemos mais conviver com essa ausência do saneamento de esgoto, do saneamento de lixo, que não é só as línguas negras nas praias, que não é só a transmissão de doenças pela água potável, cada vez mais está sendo a transmissão de doenças pelos vetores. Então, quando você tem saneamento implantado dentro de um centro urbano, dentro de uma comunidade, você não só está reduzindo as doenças pelo transbordamento daquela água contaminada, pelos mananciais que estão mais purificados, pela não destruição da biodiversidade dos rios e, hoje em dia, né, na prevenção dos vetores animados. Né? 99% da origem das doenças transmitidas por vetores animados é a falta de saneamento. Então, eu acho que dentro dessa introdução aqui do programa é fundamental a gente começar abordando esse aspecto. O aspecto de saneamento é prevenção. E quando a gente vê esses casos, já tem mais de 500 casos no Brasil de microcefalia. E quando você vai ver os casos, você vê Recife é uma cidade que é campeã nesses problemas e é uma cidade onde o saneamento é totalmente deixado em segundo plano, onde você tem muitos problemas de falta de drenagem, regiões de alagadiços. Então é um acúmulo. E eu não tenho a menor dúvida, se nós tivéssemos um saneamento adequado em todas essas áreas que são focos dessas doenças, que são focos da proliferação desses mosquitos, você teria um controle muito mais eficaz. Bom, primeiro quero agradecer, né, a estrutura do Caixa de Pandora, dizer que é uma honra estar aqui com os dois professores e com o nosso querido companheiro Jefferson. Esse debate, ele me dá um misto de indignação e irritação profunda. Primeiro porque nós não estamos tratando de uma fatalidade. Não estamos tratando com elementos novos que ninguém sabia e que nenhuma base científica já mostrava isso, né? Esse assunto é velho, é uma farsa vulgar transformá-lo em algo novo, uma fatalidade, algo que aconteceu sem ninguém sabia. Esses vírus, não apenas eles, mas esses vírus há muitas décadas já tinham sido isolados e patenteados. Não existe nenhuma novidade, não é à toa que todas essas morbidades são considerados, formalmente a denominação, são as morbidades negligenciadas. Infelizmente, o poder público, de uma forma geral, e parte importante da sociedade, trabalha apenas em relação àqueles fatos tão graves que ocupam o espaço público e as pessoas começam a pensar que aquilo que já existia, como se a partir dali estivesse existindo, né? Porque não só a partir de Oswaldo Cruz, que o professor corretamente lembrou, e hoje essa imitação ridícula de introduzir Força Nacional, forças do Exército e outras coisas mais para fazer de conta que está resolvendo o problema. A epidemia já existia
no Brasil, uma epidemia onde em muitas localidades as frias estatísticas oficiais já faziam o alerta máxima, crescimento de 800% dos casos, crescimento de 200% dos casos. Os casos de microcefalia no Brasil que já não estavam sendo investigados, não havia investigação. Um país que consegue ter mais de 5 mil casos de microcefalia e não identificava qual era o problema, não se buscou nenhum mecanismo, se era rubéola, se era qualquer um outro responsável por malformação, não tinha nada. Desde 1940, que isso já existia, não vou nem falar em 1918, depois em 1926, onde várias bases científicas já mostravam síndrome Guillain-Barré e todos os outros aspectos neurológicos que mostravam a preferência dessas infecções virais em torno do sistema nervoso central. Casos gravíssimos que o Brasil já tinha visto acontecer, como se, sabe, o vírus entrou aqui. Casos clássicos que qualquer estudo epidemiológico sério, honesto intelectualmente, já mostrava isso. Os 2 adultos que vieram da Indonésia, uma jovem que veio da Índia, todos os casos, todo o rastreamento, todo inquérito epidemiológico, o mais medíocre, mostra as bases para que isso fosse feito. Infelizmente, entre o propinódromo, né, da liberação de recursos e o misto de incompetência e irresponsabilidade do governo federal, que iniciou cortando mais de 20 bilhões de verba do orçamento, que não executou ao nível das unidades básicas de saúde e de controle de vetores nem 38% do que estava orçado, depois de corte, depois de contingenciamento e outras coisas mais. Não foi feito absolutamente nada em relação ao destino de resíduos sólidos, porque quem anda nas periferias das cidades, seja em Alagoas, no Rio de Janeiro, qualquer lugar, córregos, lixo espalhado por todos os lugares, não é o pratinho, nem a broméliazinha, né? Tudo isso tem impacto, mas existem coisas gravíssimas que estão acontecendo nas pequenas cidades. Não se foi feito nada em relação a isso, não se foi feito nada em relação ao saneamento, nada em relação à melhoria das condições de infraestrutura, nada em relação à preparação dos serviços de saúde para a detecção precoce, para iniciar esse trabalho, nada em relação aos agentes de endemias, nada. E o Brasil que já vivenciou isso, porque se era numa época de autoritarismo, né, porque lógico que as ações que aconteceram com Oswaldo Cruz, corretamente o professor lembrou, contra a opinião pública, porque tinha toda uma briga política em torno disso, eram ações necessárias naquela época, e se assim não fossem feitas, mas existiam outras ações que poderiam ser feitas no Brasil, não foram nada. Então, esse misto, né, de propinódromo, irresponsabilidade, promiscuidade, prefeitos e governadores que também, por sua vez, não fizeram nada em relação a isso e nem pressionaram o governo federal para liberar. Aí, quando consegue isolar, identificar num líquido amniótico, aí começa, né, toda a confusão da opinião pública e, ao mesmo tempo que, mesmo depois de detectando algo que é tão grave para a opinião pública, as crianças que foram detectadas não tiveram nem ainda acesso ao serviço de saúde. E o primeiro que foi detectado, nem o acesso, seja em Pernambuco, em qualquer lugar, tiveram para estimulação precoce, para garantia das condições objetivas das mães de irem aos serviços de saúde para minimizar a tristeza e a tragédia pessoal. Outros casos neurológicos gravíssimos que também não são investigados, porque os dados que são apresentados, eles claramente são subestimados. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão tratando a sintomatologia, porque todo mundo já viu. Na família, um já teve, o outro já teve, então pronto, ninguém vai ao serviço de saúde. Às vezes, se for para um serviço de saúde, ou de convênio, ou privado, ou o que quer que seja, não vai fazer o teste rápido de dengue, ou de zika, ou de qualquer outra coisa, porque trata a clínica, é isso mesmo, e vai. Abrindo aqui a caixa de Pandora, eu acho que dá para ter um olhar, quando a gente fala e pensa
que o planeta está em crise, está em risco, né? A gente olha para essa situação, eu vi aqui a especial abertura do professor Rodrigo, lembrando Oswaldo Cruz, eu me lembrava aqui da revolta da vacina, né? O povo não queria ser vacinado. A sensação que eu tenho hoje é que a gente está à beira de uma revolta pela vacina, né? Diante, algumas décadas depois, de uma situação de extremo impacto, né? Para o país, para o Brasil, para o mundo, para a cidade do Rio de Janeiro em especial, né? Eu vejo, estamos aí às vésperas dos Jogos Olímpicos, a gente olha os dados em relação à cidade do Rio, o professor Ottoni falava aqui da questão do saneamento básico, é assustador. O Rio de Janeiro involuiu, andou para trás no que diz respeito a políticas efetivas de ampliação, né, em termos de saneamento básico. Se a gente pensar, em 2009 nós tínhamos mais de 60% da cidade coberta com a infraestrutura de saneamento básico. Com a expansão da cidade, hoje nós temos menos de 40%, cerca de 40%. É assustador, né? Quando a gente olha para a situação das instituições de pesquisa, né? Hoje no Rio de Janeiro é uma situação muito delicada, a situação da FAPERJ, a situação da universidade, né? Da UERJ. Quando nós olhamos do ponto de vista, o esforço do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem provado, né, a importância da pesquisa, do investimento, da movimentação, que tem muito da dedicação dos profissionais que estão lá. Falta recurso, falta infraestrutura, né? A gente olha a Universidade do Brasil, há pouco mesmo, o prédio da educação numa situação, da Universidade da Faculdade de Educação numa situação literalmente interditado, né? A gente olha, num momento como esse, a diminuição de recursos, a Luísa falava aqui, não só no âmbito da Fiocruz, mas no sentido de se pautar políticas preventivas, no sentido de fato, tratar algo que, como está posto hoje, né, vira uma doença da pobreza, né? É Recife, é o Rio, é a periferia carioca, é o acesso à possibilidade da prevenção individual, né, o repelente, a falta de acesso à estrutura pública de saúde, a possibilidade não só do atendimento, mas da orientação, do acesso a aparelhos educacionais, a aparelhos culturais, né? Como é que se dá conta de se responder, de se pensar de maneira preventiva, não só os cuidados, mas o nível de exigência, né? Para que a gente pudesse dar sequência àquilo que foi iniciado por Oswaldo Cruz, ampliando, democratizando o acesso, democratizando a discussão, possibilitando o desenvolvimento da pesquisa, possibilitando, de fato, o pensar uma cidade em que a sustentabilidade, em que a relação do nosso povo com a estrutura pública estivesse integrada. Me preocupa muito o que a gente está ouvindo hoje, me preocupa muito a gente pensar, né, numa possibilidade de resposta individual a esse quadro que a gente está vivendo. Apesar do esforço de décadas combatendo o Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, as cidades brasileiras apresentam péssimos resultados em relação ao controle da população do mosquito. O professor Gustavo Bretas apresenta dados terríveis quanto às perspectivas de controle do mosquito. Então, o que fazer? No momento, a situação é complicada. Nós não temos não temos instrumentos para deter a epidemia combatendo o mosquito. O que nós temos visto, e isso aconteceu de uma forma bem clara no Suriname, que o que para a epidemia é a imunidade da população. Após algum tempo, a maior parte da população já está imune ao vírus e o mosquito infectado já não encontra uma pessoa não imune. Diminui a chance desse mosquito encontrar uma pessoa não imune. No Suriname, nós acreditamos que a epidemia de chikungunya parou quando estávamos com cerca de 60% da população infectada, e a de Zika nós estamos estimando que ela começou a descer em torno de um número semelhante, em torno de 50% a 60% da população. Isso foi estimado, baseado em pequenos grupos que tiveram um questionário e foi feita sorologia que indicava a presença de uma infecção anterior do vírus.
No Brasil isso é mais difícil porque é um país continental, enorme, com populações bastante grandes, áreas urbanas imensas. Então o vírus vai ter maiores chances de se disseminar por mais tempo. E até alcançar 50%, 70% da população brasileira, isso pode levar algum tempo, significando que a epidemia pode diminuir com a chegada do frio, do inverno, já que o Aedes aegypti tem dificuldade de reproduzir-se quando as temperaturas noturnas baixam de 18 graus, o que faz com que o cenário de uma Olimpíada com Zika seja muito remoto. Nós acreditamos que é muito pouco provável que se tenha epidemia de Zika no período de agosto, dado as temperaturas frias dos meses de junho e julho. Mas isso faz com que, provavelmente, no próximo verão, nós ainda tenhamos casos de Zika. Olha, esse relato que nós vimos aqui do professor, do pesquisador da Abrasco, ele, para mim, é muito preocupante. Me pareceu, inclusive, uma certa desesperança na fala que nós assistimos. Nós vamos esperar essa imunização natural da população, esse é o caminho, quer dizer, não tem infraestrutura, não tem política pública para enfrentar essa situação, vamos ter que criar mosquito para poder dar conta de imunizar a população na cidade do Rio de Janeiro, nas capitais brasileiras. Aqui no Rio, em especial, a gente acompanhou, vem vivenciando, né? Eu já tive dengue tipo 1, eu acho, daquela primeira cepa, né? Essa eu não tenho mais, mas a 2, a 3, quer dizer, qual é a possibilidade? Tem jeito? Tem política pública para enfrentar? Tem possibilidade da vacina, do desenvolvimento? Quer dizer, o que a gente faz nessa situação? Né? É preciso ter ações a curto, médio e longo prazo. Na verdade, essa desesperança em relação ao controle do vetor, do mosquito, ela tem que ser colocada dentro de um tempo adequado. Né? Para o tempo curto, e a premência dessa crise que está aí, não haverá chance de fazer controle a tempo de salvar da Zika, vamos dizer assim. É preciso pensar a longo prazo e a médio prazo no controle. Agora é preciso começar agora. Começar hoje, né? Efetiva hoje, tá Claro. certo? Para controlar o mosquito. Por quê? Porque quando a gente fala do mosquito, mas a médio e longo prazo a Zika está aí, ela vai se estabelecer e os casos vão aumentar. Ok, mas outras ações podem ser colocadas em relação a isso. Mas em relação ao mosquito, não é só Zika. Nós já tivemos dengue, febre amarela, bom, hoje temos dengue, temos chikungunya, veio a Zika, e no futuro teremos maiaro, nhon-nhon, oropox e uma série de outros vírus que são transmitidos também por esse tipo de mosquito e que poderão ter uma consequência grave como teve o Zika no momento atual. Então, a gente não pode perder a perspectiva de controlar um mosquito, que na verdade consegue carregar até talvez 100 diferentes agentes infecciosos em humanos. É assustador, Portanto, né? a gente falou de Zika, amanhã vai ser de oropox, vai ser de nhon-nhon, vai ser de maiaro e outras afecções. Portanto, vale sim continuar falando sobre controle de mosquito, uma realidade de uma ação efetiva de governo, de Estado. Agora, a curto prazo, a guerra não está perdida. É preciso que haja investimento em ciência, porque é sim possível desenvolver uma vacina a curto e médio prazo para a Zika. Por que eu digo isso? Porque nós mostramos, até no trabalho que publicamos com o genoma desse vírus, que esse genoma é muito mais próximo da encefalite japonesa do que da dengue. A dengue, nós temos hoje 4 tipos circulando no Brasil, 4 já chegou por aí, e é difícil ter uma vacina efetiva, agora está sendo testada pelo Instituto Butantan, porque essa vacina ela tem que proteger contra 4 tipos diferentes. O Zika é mais complexo, monótono. Né? O Zika que veio daqui, que está aqui, veio da Polinésia, é basicamente o mesmo. 1, 2 ou 3 mutações que certamente não afetariam a efetividade de uma vacina. Né? Então, o que eu posso dizer em relação a isso? Desenvolver uma vacina para Zika talvez fosse mais fácil ou menos difícil do ponto de vista do desenvolvimento científico. É preciso investir. Está adequado hoje, professor? Essa situação me parece, pelo que a gente... Aqui no Rio, por exemplo, a Fiocruz, me parece que foram menos 23% para o orçamento destinado. Né? Eu citei a FAPERJ no módulo anterior, quer dizer, nós temos aí a possibilidade de uma PEC ser colocada aqui a partir da semana que vem, se eu não me engano, de cortar 50% da verba da FAPERJ. Temos também casos graves como corte na Fiocruz. A Fiocruz hoje é reconhecida mundialmente, já foi 2 vezes eleita a melhor instituição pública de saúde do mundo, e ela não pode ser cortada dessa maneira, ela precisa dar muitas respostas ainda para todos nós. E ela vem fazendo um trabalho histórico excelente na saúde no Brasil, e isso não pode ter uma descontinuidade, né, uma solução de continuidade. Bom,
voltando à vacina, é possível. A encefalite japonesa, que é o irmão muito mais próximo da Zika do que da dengue, já tem vacina. A gente pode aproveitar essa experiência da encefalite japonesa. Podemos aproveitar a própria dengue. A gente sabe, por exemplo, que o nosso problema de kit diagnóstico sorológico é que a sorologia ela é cruzada entre dengue e Zika. Então ela não é definidora. A gente tem que partir para exames moleculares de DNA para descobrir se é Zika ou não. Portanto, aquilo que atrapalha para a sorologia pode ajudar na vacina, porque se é cruzada, a proteção pode ser cruzada também. Então, uma vacina para dengue pode até ter um certo grau de proteção, um certo controle, se não individual, mas populacional. O que significa isso? 70, 30, 40, 50% da população protegida, alguns não estarão mesmo vacinados, mas do ponto de vista do espalhamento epidêmico, existe um controle com uma vacina com efetividade média, que seja para dengue, por exemplo, ou mesmo desenvolver uma brasileira para Zika a partir da experiência da encefalite japonesa. Isso pode ser feito a curto prazo, mas é preciso investir, não cortar. Claro, momento de crise como esse, né? Eu, sinceramente, eu até entendo a angústia do professor. E acho que as alternativas, né, como você falou, têm que ser pensadas como qualquer planejamento minimamente sério. Exato. Faz um diagnóstico e estabelece metas concretas e objetivas e garante os mecanismos de monitoramento, fiscalização e controle para que elas sejam acompanhadas, executadas e atingidas nas duas áreas. Queríamos nós estar há 30 anos atrás no Brasil, onde se podia até fazer a polarização entre saúde preventiva e curativa. Hoje não pode em nenhuma área, porque com a ausência de eficácia e resolutividade na porta de entrada do sistema e com os principais agravos e morbidade e causas de morte no Brasil, que são das crônico-degenerativas e cardiovasculares, por exemplo, além da violência, então se você pega uma população que em todos os municípios brasileiros adoece e morre, além dos agravos externos, que é a principal causa de morte, especialmente violência letal intencional, de jovens de 15 a 29 anos. Pega 80%, que é de crônico-degenerativas e cardiovasculares. Aí você não vai dizer, não vamos dar hospital a ninguém, nem recuperação a ninguém, para esperar os investimentos só na prevenção. Não, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É a produção científica e tecnológica que possam garantir o soro, vacina, todos os mecanismos concretos e eficazes das ações cotidianas e diárias e as obras de infraestrutura que não apenas para essa realidade agora, mas para todas as outras morbidades consideradas corretamente como a denominação da Organização Mundial de Saúde, doenças negligenciadas, morbidades negligenciadas, para todas as outras. E quando se investe em qualidade, né, do destino do lixo, dos resíduos, conforme já manda a legislação que você corretamente lembrou, saneamento básico, que dinamiza a economia, gera emprego, gera renda, é extremamente importante, protege de todas as outras também. Porque, de repente, aí atenua o impacto social em relação a uma, aí daqui a pouco vem cólera. Se for discutir questão de AIDS, que mais de 30% de impacto e do aumento na população mais jovem, tuberculose e hanseníase, que é outro caos, aberração. Então, quando se investe em infraestrutura, além de ser uma garantia de dinamização da economia local, geração de emprego e renda, especialmente para populações vulneráveis, o que é muito importante, você também estabelece concretamente ações a curto prazo na geração de emprego e a médio e longo prazo para a proteção de outras patologias, outras morbidades e outros agravos. Então, as duas coisas são importantes. Não cabe mais a polarização. Prevenção, recuperação, não. Agora tem que pensar em tratamento, reabilitação, acompanhamento, identificação precoce e reabilitação precoce. É muita coisa. Então tem que começar, né? Não é porque é muita coisa que a gente não vai começar a fazer. Então vamos começar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tocou numa coisa importante, Luísa, que a possibilidade de você pensar hoje, por exemplo, na reciclagem, que é fundamental, a coleta seletiva, a reciclagem, o processamento industrial do lixo, gera emprego e renda, né? Com certeza, é uma fonte também fundamental de ação, de política hoje preventiva para enfrentar essa situação que a gente está vivendo e poderia ser um elemento de potencialização de emprego, de renda, de acesso à informação,
de acesso à educação. E né? garantir os investimentos fica claro a curto que prazo. A sensação que eu tenho, quanto mais a gente conversa sobre isso, é que o menor dos culpados nessa história é o mosquito, né? Ou a mosquita. Na verdade, a gente aqui gestão pública, responsabilidade dos gestores públicos, né? Eu queria tomar esse gancho para falar um pouquinho aqui da solução de saneamento que a gente ainda não tem detalhou. Solução, professor Tonho? Tem solução, não tem a menor dúvida. Primeiro ponto, dentro do que vocês falaram, minha preocupação é que isso só se torna viável politicamente agora na chuva. Minha preocupação, parou o período chuvoso, todo mundo esquece, o dinheiro some, aí no ano que vem... Que não pode fazer, porque não pode então essa é a minha preocupação, que a gente não pode deixar acontecer, o governo simplesmente esquecer esses investimentos porque acabou a chuva e não tem mais mosquito, mas vai voltar no ano que vem. Agora, a Olimpíada vai passar, mas o mosquito volta, né? Exatamente. O mosquito fica, né? E o mosquito acaba indo também, né? Para outros lugares, porque com muitas populações vindo, muita gente vai também, né? Na própria questão climática, isso vai acabar não acontecendo mais. Essa desculpa da sazonalidade vai não acabar, tá mais, porque claro. Cada vez mais com a mudança climática. Com e certeza. com os eventos como o El Niño, o Laninha, o que está acontecendo é uma homogeneização da umidade e da temperatura mesmo no Rio de Janeiro, o que já acontece no Nordeste. Por que eles têm uma facilidade tão grande de se espalhar no Nordeste? Porque a temperatura, que se mantém quase que constante ao longo de todo o ano, e a umidade favorecem a replicação do mosquito, a reprodução do mosquito ao longo do ano inteiro e do próprio vírus dentro do mosquito. Isso está começando a acontecer no Rio de Janeiro, nos estados do Sudeste também. A situação pode se agravar mais ainda, então. A temperatura muda. Você vê, a gente teve já um verão atípico com muito calor, com as chuvas agora atrasadas, e isso vai se estender pelos próximos meses. Então, aquela característica da fase da chuva que passa e a gente esquece, também essa desculpa vai deixar de existir. E a gente vai ter que enfrentar esse problema de uma outra maneira, porque ele não vai ser mais sazonal, vai ser constante. Então, quer dizer que, desgraçadamente, a gente pode chegar numa situação em que o mosquito, em que o vírus da Zika, esse processo que a gente está vivendo, seja tema olímpico, né? Isso pode acontecer. Essas condições climáticas podem levar a uma situação que... O que acontece é o seguinte, é parte hidrológica. O ciclo hidrológico, você tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem. Com as mudanças climáticas, você pode estar agravando também a intensidade das precipitações. Compreendido. Obviamente, na época que nós tínhamos as 4 estações do ano, quando chegava o inverno... Mas obviamente no período chuvoso vai tender a chover mais. Mas não, tem áreas que, mas olha só, deixa eu colocar. Que não tem as 4 estações arrumadinhas. Mudar de característica. E essa mudança de característica vai impactar de que maneira? A gente não vai ter um mapa correto de quando o pior virá, para preparar apenas para aquela fase. A gente vai ter que estar preparado para sempre, para todo o tempo. Porque as coisas, elas certo, vão isso é o certo. Acompanhado com... isso seria o certo. Seria necessário um planejamento nesse sentido, independente de sazonalidade. E independente também dos eventos políticos, dos eventos... mas vai acabar a chuva, vai diminuir, os casos vão diminuir, porque vai diminuir a chuva, vai continuar, mas vai diminuir. Então, esse viés polido, essa sensibilização vai diminuir. Mas olha só, o que eu queria abordar é o seguinte, o que gera a proliferação do mosquito? Água estagnada, concorda? Aí eu faço a primeira colocação. Você vê mosquito num lago, num rio? Não tem. Mesmo em área de remanso de rio, que tem não tem mosquito ali. Por que não tem mosquito? Porque tem o peixe, que come a larva. É o predador natural. Então, mesmo nessas áreas, isso no bloco anterior que foi colocado, tem áreas naturais, né, nas monções, que tem inundações naturais dos rios, ali dá mosquito, porque o rio transborda e forma-se grandes bolsões de água estagnada sem o peixe. Ali é que naturalmente tem mosquito. Aí é que eu queria entrar contradizendo o que foi dito pelo professor da Abrasco, porque eu não concordo com isso, apesar dele estar... realmente jogou a toalha no chão, no meu entender, que ele acha que não tem salvação saneamento, com essas autoridades, infelizmente, que estão aí até hoje. O saneamento foi julgado em 10º plano, né? O político, em geral, prefere construir uma pracinha, asfaltar uma rua, do que fazer uma rede de esgoto. Não aparece, né? Obra de infraestrutura de saneamento não nas aparece. Comunidades de baixa renda não existe, é precário. Bom, o crescimento desordenado. Então, veja bem, a solução para o problema, o aspecto da engenharia sanitária, é não deixar ter foco, é não deixar ter água estagnada. Aí eu vejo, tem 3 viés principais, todos eles dependendo do poder público, todos esses 3 viés de solução do problema. O primeiro é na educação ambiental. A culpa da população mas há muita coisa para o poder público fazer.
porque para as pessoas não deixarem água estagnada nas suas casas, tem que ter política pública de educação ambiental nas escolas, tem que ter política pública de educação ambiental nas comunidades o ano inteiro, não é só na época de chuva, para dar essa conscientização. Porque não adianta fazer qualquer programa de saneamento se a população não está junto. Todo programa de saneamento de lixo de esgoto, se a população deixa o vasinho de água ali, vai dar mosquito. Então tem que ter o apoio. E tem um programa que tem que ser implementado, principalmente no período de chuva, que é o programa junto à mídia. O governo tem que investir, tem que ter orçamento para botar na mídia, sair na televisão, nos jornais, para que a população, nesse período de chuva, tome mais cuidado ainda. Então esse é o viés da educação ambiental. Existe o segundo viés, que é o do lixo disperso, que ninguém está falando. Né? A gente vê campanhas por aí de vamos botar mosquito estéril, macho, para acabar com a dengue. Vamos esterilizar as mulheres grávidas, abortar, para acabar com a dengue, como sendo solução do problema. E isso é mais ou menos o que esse professor da Abrasco falou, é por aí que eu não concordo. Então nós vamos considerar que é uma verdade absoluta, vamos ter que conviver com a zika, e eu discordo. Como engenheiro sanitarista, nós temos que ir na raiz do problema e acabar com esse empoçamento, mesmo nas áreas naturais, com obras de engenharia. O homem consegue ir à Lua e não consegue combater água estagnada na região urbana. Então nós temos que combater a origem do problema, como a Helena falou. Então, como é que eu vou? O lixo disperso, não, ele é mais controlável na área urbana normal que o caminhão de limpeza urbana coleta. Então passa a limpeza regular, então é mais fácil controlar. Mas na favelização você não consegue, porque o caminhão não consegue nem entrar ali. Aqui no Rio de Janeiro eles botam o programa do gari comunitário que funciona com pouquíssima eficácia. Em poucas áreas. Em poucas áreas. E o que acaba acontecendo, Heloísa, é que na hora de uma chuva intensa, mesmo que a população não deixe vaso aberto, não deixe garrafa aberta, vai ter geração de mosquito, porque aquela latinha, aquele recipiente que está no morro ali, e eu estive com o vereador Jefferson Moura numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, que junto com essa falta com a deficiência na coleta de lixo, existia um vazadouro clandestino nesta região, o que é comum nessas comunidades, porque não tem onde julgar, eles começam a juntar. E isso nós não podemos fechar os olhos. A hora é agora de cobrar das prefeituras o ataque a esse problema. E aí, como o vereador Jefferson Moura falou, é investir realmente em programa de educação ambiental acoplado à coleta seletiva do lixo nessas comunidades. A situação fica mais grave ainda numa favela, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em áreas aclivosas. Existe uma lei, nós vamos ter um bloco aí falando da legislação ambiental, que é o Código Florestal, que diz que a área com a inclinação acima de 45 graus você não pode ter nenhuma ocupação a não ser a floresta nativa, que diz que faixa marginal de proteção você não pode ter nenhuma ocupação a não ser a vegetação ciliar do rio. Então, nós temos que cobrar do poder público, existe uma lei, tirar a comunidade dessas áreas. Como é que você vai coletar lixo lá no morro? Para isso, área de risco de deslizamento. Política de moradia, né? Então, mas aí qual é a solução que eu dou? Obras do parque interrompidas. Mas Minha Casa Minha Vida hoje baixa renda, é uma desapropriar. A solução técnica é desapropriar uma área segura, na própria região onde está essa comunidade, em vez de crescer horizontalmente desmatando, cresce verticalmente, construindo apartamentos e transfere a população dessas áreas de risco para prédios com água, que não vai ter perda d'água, porque esgotamento sanitário não vai ter valão de esgoto, sistema de coleta, inclusive seletiva de lixo, vai acabar com o lixo disperso, e você substitui essas habitações de baixa renda por floresta, você começa a combater as ilhas de calor. Projeto de cidade. Isso é sustentabilidade ambiental, que é o que está faltando no nosso país. No nosso país, a gente vê o que acontece com a dengue aqui e com a proliferação do mosquito é uma consequência do descaso com o saneamento. Então, o lixo disperso tem solução. O que não tem, Heloísa, é política pública, vontade política para atacar o problema. Então, bom, o terceiro viés, para deixar vocês falarem também, do ataque à dengue, está dentro disso que o professor comentou, que nas áreas de baixada. Então, o que acontece? Quando a bacia está degradada, não tem mais a floresta, ocupação desordenada, começa a chover, vai tudo para o rio. Não tem sistema de esgoto e lixo, vai o lixo esgoto para o rio Assoreia.
é inevitável que vai haver transbordamento de rio naquela área de Baixada, como tem aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, como tem na Baixada Fluminense, como tem em Niterói, como tem em Duque de Caxias. Essas regiões todas, o rio transborda. Como ali não tem saneamento, as galerias de drenagem ficam todas estagnadas, estão todas assoreadas com lixo e com esgoto. Eu já estive em Duque de Caxias, numa inspeção lá, e vi de saneamento de esgoto um tapete preto nessa inspeção. Fui lá, aquilo ali era mosquito. Em plena, então, numa área de Baixada, isso vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer para resolver? Não deixar acumular, ainda mais a situação fica mais grave, que essa região sofre influência de maré, aqui no Rio de Janeiro principalmente. Então a maré está alta, não escoa nada. Então o rio transborda, aí depois que acaba a chuva, o rio drena, mas aqueles poções de água estagnada ficam ali, aquilo tudo é foco de mosquito. Isso se chama drenagem. Mesmo numa área natural, você pode drenar, então nós não precisamos achar, porque é uma coisa natural, que a gente não possa combater. Se isso está agredindo a vida da população, vamos procurar drenar como uma atividade normal de engenharia. O que a gente não pode é fechar os olhos. Como que a gente vai fazer isso? Infelizmente, as obras que têm sido feitas aqui de saneamento são obras sem sustentabilidade ambiental. Piscinão não resolve enchente em lugar nenhum, ele vai, porque o piscinão aqui pega água de transbordamento de rio, então um rio cheio de esgoto e de lixo, e aquilo ali pode ser também um foco de mosquito. Ecobarreiras... Tá virando um piscinão para Aedes. Ecobarreiras, o mosquito não entra na ecobarreira, aquilo tem vários focos. Então, se você fizer um sistema de gestão em toda a bacia para não concentrar vazão no rio e uma drenagem adequada, inclusive de saneamento de esgoto e de lixo, você evita esse foco nas baixadas. Eu não tenho dúvida que é possível. Um outro aspecto dessa temática do controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti é o atendimento à população. A defensora pública Thaisa Guerreiro, coordenadora de saúde e tutela coletiva da Defensoria Pública, aborda esses e outros aspectos. Considerando que as ações, as execuções dos serviços de saúde têm que ser implementadas pelos municípios, compete a eles elaborarem um plano municipal de contingência de combate à dengue, zika e chikungunya, articulando dentro desse plano todas as ações que são necessárias para combater o Aedes aegypti, a disseminação da doença, evitando assim óbitos relacionados à tríplice epidemia. Bom, então esse plano municipal de contingência tem que ter ações em vários componentes. E os principais são assistência, ou seja, é necessário que os municípios garantam todos os recursos assistenciais, reforcem recursos humanos, materiais, medicamentos, insumos, nas unidades públicas de saúde, para que deem toda a assistência necessária àqueles que se apresentem como possíveis infectados com os sintomas da dengue, zika e chikungunya. No âmbito ainda também do controle do vetor, é importante que os municípios tenham ações intersetoriais, ou seja, não só da saúde, mas do saneamento básico, planejamento urbano, defesa civil, para eliminar os focos de acumulação de lixo, ir a pelo menos 80% no mínimo dos imóveis, para poder limpar, retirar os focos residuais que podem estar ali com os ovos do Aedes aegypti. Também precisam, por exemplo, aplicar larvicidas. Bom, eu quero só continuar a reforçar a necessidade de que as medidas concretas e objetivas que realmente garantem eficácia e resolutividade em relação a esses e outros agravos, morbidades, síndromes diversas, os investimentos a curto prazo e a médio e longo prazo. Óbvio que é necessário obras de infraestrutura, saneamento, destino do lixo, condições dignas de moradia, transferência de contingentes populacionais, mas é óbvio também que isso não vai ser feito em um mês, em 2, em 3. Num país de dimensões continentais como o Brasil, mais de 5.500 e tantos municípios brasileiros, com uma crise financeira. Não estou falando dessa crise, conversa fiada, porque a crise sempre existiu na vida cotidiana da população. Um país que permite que só se cumpra a legislação mais avançada do mundo, que é a da saúde, via judicialização, já se diz tudo para garantir o acesso. Às vezes, para uma fralda, para uma garantia de uma medicação, busca-se a judicialização, que se por um lado atrapalha a dinâmica da administração pública, por outro lado é a única coisa que confere o acesso ao direito, já diz tudo. Então, tem que haver investimento nas duas áreas ao mesmo tempo.
na questão da produção de ações imediatas, concretas e objetivas, em produção de vacinas, de estudos genéticos, de interferência imediata, que constitui base científica, inclusive para outros estudos, outras patologias, outras morbidades que possam vir no futuro, e ao mesmo tempo garantir as obras de infraestrutura que são necessárias, não apenas para esse momento, mas para outros momentos também, onde existe um impacto epidemiológico gigantesco. Então, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o atendimento à população, que já está sofrendo. Sim, porque não médico, tem, porque a lei de responsabilidade fiscal, que a gente dizia tanto, impede a contratação do setor público, porque as relações com o processo de terceirização, contratação de serviço, se dá no misto de corrupção, irresponsabilidade, ineficácia vergonhosa. Então, para nem tratar dessas outras questões, façamos simplesmente isso. Garantir uma pactuação objetiva, e isso significa deslocar recursos orçamentários de uma área para outra, significa a coragem do governo federal em alongar o perfil das dívidas estaduais e municipais e carimbar para investimentos em saúde, educação, segurança pública e outras áreas. Porque senão, toda vez que vai chegar no município, o município vai dizer, eu não tenho dinheiro. E se você for olhar mesmo lá, ele não tem. Não estou falando de roubo, não, que isso é caso de cadeia. Não é disso, mas se ele não tem, então quem é que vai ter que mexer nessa estrutura fiscal, financeira, tributária, orçamentária? Tem que ter alguém, porque senão todo mundo vai ficar passando a responsabilidade um por outro. E quando a responsabilidade não é conferida exatamente a quem tem obrigação e mais prerrogativa e autoridade de fazê-lo, aí ninguém resolve, né? Então, são todas as ações que devem ser feitas ao mesmo tempo, que vai desde a educação ambiental para a população e a capacitação técnica permanente, com condições objetivas de trabalho para aqueles que estão operando diariamente a agenda de saúde, a agenda de endemia. Não é colocar alguém fardado. Ótimo que tenha muita gente fardada nas fronteiras do Brasil, onde a ineficácia, né, das cúpulas das Forças Armadas, entra no Brasil toneladas de pasta base de cocaína todos os dias e o Exército não está lá. Então, ele pode estar atuando em outras áreas. Agora, garantir as condições objetivas, a que isso seja feito agora, não é uma propaganda de mídia. Eu não vou nem discutir, porque como a gente tem polêmica com o governo federal, não se trata disso. Quem quiser fazer mídia, aparecer na televisão, tentar através da ZIC, da microcefalia, esconder a gigantesca e repugnante corrupção, façam tudo isso. Agora, façam uma outra coisa. Garantir os investimentos que são necessários agora, a curto prazo, para a produção da vacina, para a produção do soro, para viabilizar mecanismos objetivos e científicos de estudo de componentes genéticos, morfológicos, para que isso possa ser aproveitado depois. E estabelecer um plano, porque não tem lá. Não já tem o que estava estabelecido dos PPAs de municípios e de estados e do governo federal, o plano plurianual, tudo aquilo que está lá no papel, dizendo que significa investimentos em infraestrutura, portanto, saneamento, questão dos resíduos sólidos, melhoria da infraestrutura nas habitações, proteção das áreas de risco, tudo que a gente está dizendo aqui, infelizmente, nem precisa de modificação na legislação. Já tem lei, portanto, a legislação vigente já impõe que faça, já está previsto no PPA, nas leis de diretrizes, no orçamentos, muitas dessas obras, e infelizmente não tem sido feito. Então eu acho que podem ser feitas as duas coisas ao mesmo tempo. E isso, infelizmente, às vezes é necessário pressão da sociedade, porque como você corretamente diz, né, setores da política nacional e setores dos eleitores que gostam desse banditismo da política também, vale muito mais o que se compra no processo eleitoral, o que se vende de imagem no processo eleitoral, o que se rouba antes, durante e depois do processo eleitoral. Então, como isso é uma coisa mais difícil de resolver, mas um dia mais cedo ou mais tarde resolverá, vamos pelo menos garantir agora, viabilizar investimentos, tanto em prevenção como recuperação e reabilitação, que é o que é necessário agora. Isso pode ser feito? Pode. Eu vou dizer o seguinte, vou dizer, não, vamos garantir que no mês, em 2 ou no ano, vai se garantir saneamento básico, melhoria da infraestrutura, sustentabilidade, melhoria das condições de moradia para o Brasil todo. Não vou dizer isso. Agora também, se não começar agora, também não faz nunca.
Então tem que ser as duas coisas, a curto prazo e a médio e longo prazo, e com fiscalização, monitoramento, controle, aquilo que é óbvio, né, para qualquer, até medíocre administrador. Planejamento, tem um bom diagnóstico, estabelece as metas para a atuação. Então eu espero que isso aconteça, né? Muitas vezes no Brasil a gente tem algumas distorções do ponto de vista da gestão financeira, por exemplo, municipal. Claro. Vou dar um exemplo aqui, né? Muitas vezes uma determinada doença, pegamos aí a dengue, o município, o plano federal, ele já tem um bom mapeamento dos municípios afetados. Zika, recentemente eu recebi um relatório sobre isso. E o que se faz? Em dengue isso foi muito comum. Repassa para o município uma verba da estrutura de saúde, né, do financiamento de saúde, para aqueles municípios que têm a casuística de dengue. Ora, obviamente que o gestor ele quer que tenha, porque senão ele perde esse dinheiro. Claro. O ideal seria que você desse um dinheiro de origem, né, chamado de seeding money, para aqueles que têm, mas depois pontuasse, se repassasse para aqueles que conseguem resolver. Exatamente, para não premiar a doença. Né? Para isso que é o mecanismo. E é premiado aquele que se livra e não aquele que continua. E para esse tipo de distorção a gente ainda precisa melhorar na política da administração de repasse pública. De verba em saúde pública no Brasil. E é para isso que existem, né, protocolos, convênios, procedimentos, normas e rotinas, que existe, que garante, que obriga depois a quem repassa o recurso, os mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle. Se isso não é feito, aí vira essa promiscuidade geral e aí ninguém faz nada. Então, mas que tem alternativa, eu não tenho dúvida. É fácil fazer em relação à infraestrutura do Brasil todo, nesse país de dimensões continentais? Não. Não é fácil fazê-lo em um mês, em um ano. Mas se não começar agora, é aquilo que a gente sempre diz. As mudanças acontecerão. Pode ser um ano, um século ou um milênio. Depende de começar, né? Agora, sem começar, aí é que não vai acontecer nunca. Posso complementar? Olha só, uma coisa que só para complementar, eu acho que a palavra sustentabilidade ambiental é fundamental. Está faltando isso. Porque quando você tem sustentabilidade ambiental numa gestão urbana ou de uma bacia hidrográfica, você além de combater o mosquito da dengue, você resolve uma série de problemas. Por que eu estou comentando isso? As nossas cidades estão cada vez mais explodindo, crescimento desordenado, descontrolado. O Rio de Janeiro mesmo não tem política para controlar o crescimento da favelização. Os problemas de saneamento são terríveis. Então, a gente vê alguns conceitos básicos de gestão. Nós passamos recentemente por crise hídrica, então eu não tenho dúvida que essa crise hídrica, as enchentes estão correlacionadas com as secas, aquilo que a gente conversou antes. A bacia é muito degradada, choveu, o rio transborda, é foco de mosquito da dengue, mas gera destruição das casas, morte das pessoas, prejuízos. O esgoto que desce da encosta, ele vai acumular também água, o lodo cai e gera mosquito da dengue, mas aquilo vai entupindo o sistema de drenagem, inundando a área urbana, vai para as línguas negras nas praias. Então, esgoto e lixo são resíduos que, numa visão sustentável, podem e devem ser reaproveitados. Você pode aproveitar o lodo do esgoto que polui, como biogás e composto orgânico, o esgoto tratado, você não precisa tirar o nutriente, você pode fazer irrigação, recarga de água subterrânea, o lixo, e tudo tem lei para isso. O lixo você pode reaproveitar. Praticamente quase todo o lixo, 30% do lixo de uma cidade é o lixo seco, é reciclável, 50% do lixo de uma cidade é matéria orgânica. A verdade é que cada tonelada de lixo no aterro é R$100 por tonelada que se paga. Tem um interesse econômico aí por trás que não há realmente vontade política de fazer uma coleta seletiva. Agora, o problema do planeta não é o aquecimento global, o problema nem as mudanças climáticas, é a falta de sustentabilidade ambiental. O reflorestamento é simples assim, é a solução para a crise hídrica. Só que quando você refloresta uma bacia hidrográfica, 70% da bacia do Paraíba do Sul está desmatada, 70% da bacia do Cantareira está desmatada. E nem é tão fácil recompor mata ciliar, porque imagina, sim, mas é muito mais barato construir a transposição do Paraíba do Sul para São Paulo. Só que ao fazer isso, você está recarregando o lençol freático, ajudando a controlar a enchente, e isso tudo ajuda na estagnação hídrica. Então, na visão da sustentabilidade, essa visão que eu queria também complementar com o que vocês falaram, que você, ao ter uma visão sustentável, não é pensar em curto prazo, é fundamental, médio prazo também, mas longo prazo é aquela visão que, se nós não tivermos a visão de sustentabilidade ambiental, os recursos naturais vão acabar, a água é um deles, cada vez mais as doenças vão ficar cada vez mais difíceis de controlar. E aí depois vai chegar num ponto que não tem retorno, o problema da desertificação. Agora, num país como o Brasil, que é um país rico em recursos naturais, dá para virar a mesa. Agora, só depende das ações e decisões que nós tomarmos daqui para frente. O caso da Zika, da micro que você falou, que é uma coisa que realmente está impactando a população,
é um alerta para a natureza nos dá esse mais alerta. Um alerta. O problema da professor? crise hídrica que nós tivemos no ano passado, com risco de escassez de água na região sudeste, já pensou São Paulo sem água? Nós vamos esperar acontecer isso? Temos que começar agora a cobrar as medidas. Eu tenho denunciado no Ministério Público, cobrar dos governos de São Paulo e Minas, reflorestar as bacias, como nós temos que cobrar agora saneamento, principalmente nas comunidades, acabar com os valões de esgoto, começar a ter um crescimento ordenado. Senão é tragédia anunciada para o futuro. A Nós vamos situação estar sempre muito grave. discutindo. Essas ações, elas são tomadas e elas levam 5, 10, 20 anos para surtir o Sim, efeito necessário. sim. Olha, pelo que nós vimos aqui, solução, possibilidade de enfrentar o problema existe. Agora não adianta dizer que está combatendo o mosquito, que está pondo o exército na rua, cortando verba das instituições de pesquisa, cortando verba das universidades. Isso é inaceitável. Não dá para tentar fingir que o problema não existe, não dá para o prefeito da cidade do Rio de Janeiro dizer que, como não é um tema olímpico, está tudo bem. Responsabilidade política, responsabilidade dos gestores, nesse momento é fundamental para o Brasil enfrentar esse problema. Responsabilidade administrativa, uma discussão real, verdadeira com a sociedade. Quero agradecer aqui a possibilidade de termos feito esse debate. Foi super rico esse encontro de hoje. Espero que o Caixa de Pandora siga aberta, oferecendo um pouquinho de esperança. Bom, eu também só tenho a agradecer a honra de estar aqui com os dois professores e com o nosso querido Jefferson, agradecer a oportunidade da Caixa de Pandora. Estar no Rio de Janeiro é sempre maravilhoso, que está tatuado amorosamente no meu coração. E voltar para o meu Nordeste, lindo, querido, roubado, manipulado, mas sofrido, mas lindo e querido. Então, para mim foi uma alegria estar aqui debatendo problemas tão sérios, tão graves, que devem realmente nos angustiar, porque, como dizia Agostinho, a esperança tem duas filhinhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação de não aceitar as coisas como estão e a coragem para modificá-las. Existem alternativas concretas, objetivas, eficazes, de amplo conhecimento técnico a curto, a médio e longo prazo, e esperamos que a sociedade seja capaz de cobrar com rigor os mecanismos objetivos para tentar solucionar os problemas. Então, para mim, foi uma alegria estar aqui com vocês. Bom, eu queria agradecer também a presença no programa Caixa de Pandora. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui debatendo com os senhores todos, com a Helena, com o Jefferson, com o querido professor, com a UERJ, que junto com a FRJ vem sofrendo tanto, os cortes, e vamos sobrevivendo, porque nós continuamos acreditando que, eu queria finalizar pontuando isso, né? Não existe outro caminho que senão a educação. A educação enquanto formação do indivíduo íntegro, do indivíduo ético, do indivíduo cidadão, mas também a educação como caminho para a ciência, né? Quer dizer, o conhecimento como a tábua salvadora daquilo que a gente pode encarar. Esse investimento ele se faz a curto, médio prazo e a longo prazo, absolutamente essencial para o Brasil. Eu continuo confiando e otimista no país e otimista na capacidade humana. Eu agradeço a presença aqui, de me darem a chance de estar presente aqui. Muito obrigado. A gente não pode nunca achar que a gente não pode fazer nada, nós temos que cobrar nossos direitos, existe legislação, e eu acho que é possível sim a gente conseguir ter um mundo melhor, e que obviamente com um processo desse tipo nós vamos não só acabar com o mosquito da dengue, da chikungunya, né, da zika, como também vamos ter condições de vida melhores. Nós temos que almejar e buscar sustentabilidade no meio em que a gente vive. A cidade cresce diariamente, cotidianamente. Machuca nossos olhos o brilho do sol a cada nascer do dia, mas machuca muito mais quando percebemos que ele não nasce da mesma forma em todos os lugares. Nas ruas e vielas o abandono cresce também. Cresce a falta de saneamento básico, a quantidade de gente largada à própria sorte, crescem os riscos diários, crescem as doenças e seus sofrimentos. Cresce desenfreadamente o consumismo inconsciente em nossa sociedade, o lixo acumulado nas ruas, e nos tornamos vítimas de nós mesmos, das nossas ações impensadas e do descaso dos governos. Como sonhar um futuro diante de tantos medos? Como fazer diante da ameaça cotidiana do Zika vírus e tudo o que ele pode representar? Como acalentar o coração de uma mãe pobre e grávida num hospital público
com o filho ainda em seu ventre, mas já refém de toda essa situação. Como mudar a nossa sociedade e nos tornarmos mais cidadãos, mais solidários, cuidadosos e conscientes quanto às nossas responsabilidades? Como fazer com que os governos enxerguem essas questões como prioridades?